O fogo, a gente convive com ele desde o início da nossa história, não é? Mas o que acontece quando tentamos controlar essa força da natureza? Vamos desvendar juntos a ciência e as ferramentas por trás do combate a um dos nossos mais antigos e perigosos adversários. Parece uma pergunta simples, né? O que apaga um incêndio? Mas a resposta, olha, é uma peça de ciência fascinante. É um princípio que todo bombeiro precisa dominar na ponta da língua para conseguir salvar vidas. E aqui está o segredo de tudo, o chamado tetraedro do fogo. Pensa assim, para existir, o fogo precisa de 4 coisas, todas acontecendo juntos. Precisa de combustível, calor, o comburente, que geralmente é o oxigênio do ar, e uma reação química em cadeia. A estratégia é sempre a mesma. Tira um desses 4 elementos e pronto, o fogo apaga. Cada equipamento, cada técnica que a gente vai ver, foi pensado para quebrar um dos lados desse tetraedro. Então, ao entender essa anatomia, a gente começa a perceber a estratégia de defesa. E ela não é uma barreira única, não. É muito mais como anéis de proteção, um dentro do outro. Vamos começar pelo primeiro anel, a camada mais externa de defesa. Os sistemas que são silenciosos, automáticos, eles agem quase como o sistema imunológico do próprio prédio. Pensa nisso como se fosse o sistema nervoso do edifício. É uma rede de sensores, o SDAI, que é a sigla para Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio. Esse sistema fica o tempo todo farejando os primeiros sinais, um pouquinho de fumaça, um aumento repentino de temperatura ou até a radiação específica de uma chama. E o alerta é enviado em questão de segundos. Agora, uma coisa importante, pode esquecer aquela cena clássica de cinema, sabe? Em que um alarme dispara e todos os sprinklers do prédio jorram água ao mesmo tempo. A realidade é bem mais precisa e inteligente do que isso. E essa inteligência está toda aqui, ó. Cada sprinkler tem uma pequena ampola de vidro, um bulbo, com líquido colorido dentro. A cor não é enfeite, não. Ela indica a temperatura exata em que aquele bulbo vai estourar. Então, só o sprinkler que está diretamente em cima do fogo, aquele que é aquecido por ele, vai se romper. A água cai precisamente onde precisa, sem inundar o resto todo. Ok, mas e quando os sistemas automáticos não dão conta sozinhos? Aí entra em ação o segundo anel de defesa, as ferramentas para a intervenção humana, para um combate imediato. Chegando no local, a primeira decisão de um bombeiro é crucial: identificar a classe do incêndio. Cada letra dessas representa um tipo de combustível diferente. E por que isso é tão importante? Porque usar a ferramenta errada não só não apaga o fogo, como pode transformar a situação em uma verdadeira catástrofe. E este exemplo aqui, nossa, ele deixa isso claríssimo. Imagina um incêndio no equipamento elétrico, um classe C. Se alguém tenta usar um extintor de água, bom, a água conduz eletricidade. O resultado pode ser a eletrocução de quem está operando. Já com o extintor certo, de CO2 ou pó químico, o fogo é extinto em segurança. A escolha certa, nesse caso, é literalmente a diferença entre a vida e a morte. Até uma coisa que parece banal, como frechar o esguicho da mangueira, tem uma ciência enorme por trás. Se a válvula é fechada de uma vez, de forma abrupta, a água que vinha com toda a pressão não tem para onde ir. Ela cria uma onda de choque violenta que volta pela mangueira. O nome disso é golpe de ariete. Essa força é tão brutal que pode romper a mangueira e ferir gravemente os bombeiros. É pura física na prática, e controlar isso exige um treinamento muito preciso. Agora, a gente chega no terceiro anel de defesa. Aqui estão as ferramentas para o impossível. São os equipamentos que permitem que uma pessoa entre e opere em ambientes onde, sem proteção, a sobrevivência seria contada em meros segundos. 300 bar. Para a gente ter uma noção do que isso significa, é mais ou menos 150 vezes a pressão que vai no pneu de um carro. É uma quantidade absurda de ar respirável compactada num cilindro super leve de fibra de carbono. Basicamente, é o sistema de suporte de vida pessoal de bombeiro. E esse equipamento é a única barreira de proteção contra o que os técnicos chamam de atmosfera IPVS. A sigla quer dizer imediatamente perigosa à vida ou à saúde. Porque a fumaça de um incêndio não é só fumaça, que dificulta a respiração, não. Ela é uma verdadeira sopa tóxica, cheia de venenos, como monóxido de carbono e cianeto. Ok, o bombeiro está protegido, respirando ar puro, mas e o fogo? O que acontece quando se abre uma porta e se introduz oxigênio fresco num cômodo fechado, superaquecido e lotado de fumaça? A consequência pode ser uma das coisas mais temidas no combate a incêndios, o backdraft. É uma explosão de fumaça. O ambiente está cheio de gases combustíveis, tudo superaquecido, mas sem oxigênio suficiente para queimar.
Na hora que o oxigênio entra, tudo aquilo entra em combustão de uma vez só. É uma explosão. E é exatamente por isso que a ventilação tática, que é usar ventiladores potentes para controlar para onde o ar e a fumaça vão, é uma habilidade de altíssimo risco. Exige um domínio total da técnica e, principalmente, do tempo certo para fazer cada coisa. Então, beleza. Nós já vimos sistemas automáticos, ferramentas manuais, equipamentos super avançados. Mas qual é o elo que conecta tudo isso? O que une todos esses anéis de defesa? Mais de 30 quilos. Esse é o peso extra aproximado que um bombeiro carrega. Somando o equipamento de proteção, o cilindro de ar, as ferramentas, é como lutar contra o fogo carregando uma criança grande nas costas. E essa citação resume tudo perfeitamente. O equipamento é pesado, limita os movimentos. Por isso, o treinamento tem que ser repetido à exaustão, até que cada movimento se torne instintivo, automático. Para quê? Para liderar o cérebro do profissional, para que ele possa focar no que realmente importa na hora H. A tomada de decisão tática, a estratégia e, claro, a preservação da vida. E é aqui que a gente vê como tudo se encaixa. Numa emergência real, não se usa uma coisa de cada vez. É um verdadeiro ecossistema de tecnologia sendo gerenciado em tempo real. O alarme do SDA soa, o bombeiro se equipa, ele chega e avalia a classe do incêndio para escolher a ferramenta certa, tudo isso enquanto monitora se os sprinklers foram ativados e planeja como vai fazer a ventilação. É uma sinfonia de ações, todas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a grande questão é essa. Os sistemas são inteligentes, as ferramentas são poderosas, mas quem as torna eficazes de verdade? A conclusão é que por trás de cada sensor, de cada equipamento de ponta, existe um especialista. Um ser humano treinado, tomando decisões críticas em frações de segundo, que no final das contas são o que realmente salva vidas.